bilhões de reais. 3 anos da reforma do Guedes. Uma medida só, que acabar com a não taxação de dividendos, mais uma nova tabela progressiva do imposto de renda, que beneficia todo mundo que ganha menos de 40 salários mínimos, mas taxa mais quem ganha de mais de 40 salários mínimos até mais de 60, uma dívida de 35%, e uma dívida de 40% sobre quem ganha mais de 60 até mais de 320 mil salários mínimos. Só isso dá 170 bilhões por ano. Sabe quanto representa essas pessoas que ganham mais de 40 salários mínimos? 760 mil pessoas no universo de 30 milhões de declarantes. São 2,7% dos declarantes. Só isso dá uma vez e meia a reforma dele, tá certo? Então tem alternativa. Meu tempo acabou. Essa questão da falta de dinheiro que o René perguntou, eu não vou poder explorar agora, tá? Mas eu só vou dizer uma coisa para você. Eu consegui valores brutos, tá certo? 20 trilhões do Paulo Guedes. 20 trilhões. Claro que ele não pode aplicar tudo de uma vez, 100%. Mas se ele aplicar 40%, vou reduzir isso de tanto, vou reduzir isso de tanto, vou reduzir 40%, tá certo? São 8 trilhões. Sabe por onde passa isso? Passa pela destruição do maior mecanismo que existe no mundo de transferência de renda de pobre para rico, tá certo? Que existe no Brasil. Tá certo? Tem vários mecanismos que você pode fazer, né? Que você consegue ter essa renda pela tributação progressiva, pela redução da taxa de juros, pelo fim das isenções, pelo combate à sonegação, pelo fim dos refis. Refis, beleza? Certo? A sonegação no Brasil não é crime. Não é crime, sabia? Você não é crime, você sonega, você fica quietinho lá. Aí chega o auditor fiscal, está sonegando, você vai pagar, você vai ter que processar. São as grandes empresas que fazem planejamento tributário. A gente não, a gente é descontado na fonte. Tá certo? Aí o cara fala, bom, então agora eu vou pagar, tá certo? Mas só se você me refinancia. Aí refinancia por 260 meses, anistia uma parte, renegocia 240 meses, tira as multas, tira os lucros, e o cara paga mais 2 anos e para de pagar. Tá certo? Então é assim, olha, tem um potencial de aumento de receita de 20 trilhões. 40% disso, 4 vezes 2, 8 trilhões. Tá? Tem alternativas. Eu queria só aproveitar um gancho aqui que eu acho que é bem importante da gente colocar, é que no último período principalmente, antes disso, mas principalmente de 2014 para cá, houve uma demonização dessa coisa da política e do papel do Estado. Então, você falar um Estado promotor de desenvolvimento, de políticas sociais, virou crime no país. Parece que você é corrupto, só de falar nisso. Eu acho que a gente precisa ter coragem de falar que não, como foi dito em algum momento aqui na mesa, o mercado não se regula, esse ente que paira, a economia não anda sozinho, o sistema capitalista, ele não é feito para o bem-estar das pessoas. Um país é feito de pessoas. Então, o Estado é fundamental para fazer esta regulação, para promover, para fazer a redistribuição. Então, é preciso, não há problema na transição demográfica e lá na frente a gente falar assim, o Estado vai pôr muito mais dinheiro na Previdência, muito mais do que qualquer contribuição. Não tem crime, não há problema nenhum. Isso é você pensar num país que é fazer escolha por um país que pensa nos cidadãos, nos seus, que pensa não só nos cidadãos que trabalharam a vida inteira e que merece uma velhice digna, mas de pensar de fato nas políticas sociais, que é só o Estado que faz. Então, a gente precisa parar. Eu acho que nós, muitas vezes, nos envergonhamos de fazer esse debate. Não dá para
tergiversar nisso, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser claro. Não, a economia não anda sozinha, o mercado não anda sozinha. E nós precisamos de um Estado, sim, que assuma as suas responsabilidades e faça o equilíbrio, não um Estado às avessas, como está sendo proposto por esse governo. Mas não podemos ter vergonha de dizer isso. O invisível do mercado é assassino, se a gente não tomar cuidado. Pessoal, é o seguinte, nós vamos para a última bateria de perguntas, problematizações, acréscimos. Eu vou ser mais rigoroso aqui no controle do tempo, para a gente tentar, tínhamos trabalhado a ideia de encerrar meio-dia e meio, não é isso? Então vamos ver se a gente consegue ficar próximo disso. Tinha 3 inscritos. Vamos ali primeiro, 2 minutinhos, aqui e ali embaixo. Tem mais alguém que se inscreve? Então nós temos só os 3 inscritos mesmo, é isso? Então, beleza, vamos lá. Bom, eu sou o Hilton, do Cinema São Paulo. Parte do que eu vou perguntar aqui, eu pedi um comentário de vocês, vai na linha, já foi até parte respondido, né? A questão, quando você fala de reforma da Previdência, quando você fala de aposentadoria, do pacto social, intergerações e tal, você consegue sensibilizar o público comum. No nosso sindicato lá, a gente visita muito base, a gente faz reunião mensal com os trabalhadores e a gente percebe que o público que dá mais atenção é a turminha aí, 45, 50 anos, esse pessoal que vê a aposentadoria num horizonte mais próximo. Aquela turma que está lá atrás, antes dos 30, não vou aposentar mesmo, o que der, deu. E tem essa coisa da sedução da Revolução 4.0, que é o cidadão que, aquele ditado americano besta lá, o self-made man, que o cara que se faz por si mesmo, e ele acha que porque ele pinta portão lá na garagem da casa dele, ele é empresário. O outro que faz biscate, que antigamente chamava biscate, né? Que faz bolo e vende no ponto de ônibus, e o outro que escreve porcaria na internet e consegue alguém que paga por isso, então ele acha que ele é empresário. Esse pessoal não vê mais a possibilidade da aposentadoria. Então, a grande pergunta aqui, claro, que nem você fala, né, meu? Perguntar é fácil, falar é fácil, difícil é responder, é difícil é fazer. Mas um comentário aí, uma análise sobre isso, como é que a gente conversa com esse povo? Porque a gente fala, eu não vou aposentar mesmo? Isso é besteira, eu vou me fazer por si mesmo. E com a ferramenta tecnológica não existe mais, inclusive foi comentado aqui, que o setor produtivo não está esquentando a cabeça, porque ele ganha no mercado financeiro. Então, com meia dúzia de robozinho lá, um monte de máquina automática. Sábado eu fui na exposição de máquinas lá no Expo Imigrantes, é assustador, um centro de usinagem que substitui sempre poucas pessoas, que antigamente era uma ferramentaria industrial, tinha lá 100, 200 pessoas, hoje um centro de usinagem. Então, acabando minha fala, a gente comentar sobre isso. Não existe mais planta de fábrica com 50 mil, 30 mil empregados numa única planta, quando tem 200, 300 pessoas. É o caso da Renault do Brasil, né? Tem 300 empregados lá que faz quantos carros? Que há 30 anos atrás você tinha lá pelo menos 10 mil empregados. Então, falar para 10 mil empregados sobre aposentadoria, há 20 anos atrás era fácil. Como é que faz isso hoje, onde todo mundo está desempregado e quem tem renda é trabalhando sozinho com ferramenta tecnológica e subempregado, se autoexplorando a semana toda, o ano todo. Aqui, mais ali. Boa. Bom dia, eu sou Barbosa, de Taubaté do Barão de Tararé do Vale do Paraíba. E eu queria me referir aqui à fala do professor Fagnani, que logo no começo, logo na sua primeira fala, ele mencionou a Dinamarca. E depois, na segunda fala, ele falou sobre o regime de tricontribuição, governo, trabalhador e patrão, que é comum na Europa e a nós. E eu conheço bem a Dinamarca, frequento lá, e eu estava em Copenhague há pouco tempo atrás, e num café, olhando para a rua, e eu fiquei intrigado com o número de mulheres grávidas na rua, às 10, 11 horas da manhã. Ou grávidas ou carregando o carrinho de bebê, né? Quando eu voltei para casa, onde eu estava hospedado,
que a Damares não usou, se era um casal de médicas casadas, 2 mulheres casadas, não é? Vá de reto, Satanás. Eu perguntei sobre aquilo, né? Uma delas é dinamarquesa. Eu perguntei que coisa é essa natalidade aqui? Porque as coincidências são médicas especialistas em reprodução humana, não em previdência. E elas me disseram, não, é que a licença médica, a licença maternidade aqui é de 9 meses. A mulher pode distribuir essa licença médica alguns meses antes do parto, depois do parto, ou até reservar meses para usar até a criança fazer 4 anos de idade. Eu falei, mas isso não quebra o governo? Eu falo, não, a gente paga bastante imposto aqui, o imposto de renda chega a 54%, ou coisa assim, não é? Então veja assim, e a receita paternidade é de 6 meses. Quer dizer, é claro que a gente não tem aqui que comparar Brasil com Dinamarca, mas eu estou dizendo que um sistema de tri-contribuição e, obviamente, com um regime de bem-estar social que vem de longe, desde a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, etc., existe no mundo. Não é República Bolivariana. É um país monarquista, não é? E capitalista. Eu só queria registrar esse fato por causa das menções que o professor Forani fez à Dinamarca e à Europa em geral, comparando, né, essa questão da contribuição tripla e dos benefícios que podem vir pela taxação. Porque as pessoas pagam imposto e pagam bastante. E eu não vi mais ninguém se inscrevendo. Tem mais uma aqui, então deixamos com as duas. Pronto. Bom dia, eu sou Juliana, venho pela Escola de Governo. Eu gostei muito da sua colocação, Patrícia. Gabas também, obrigada. Dia 15 agora foi aprovado o relator da reforma tributária, que está tramitando na CCJ, aprovou o primeiro relatório. É uma proposta do deputado Baleia Rossi, que prevê a criação de um imposto único, incluindo 5 tributos, que são, eu estou vendo aqui agora, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E dia 22 vai ser levado para a plenária na CCJ para possível aprovação. Me parece, pelo que eu entendi, que existe uma questão sobre o passo a passo, que haveria uma proposta de diálogo de que, a hora que passar a reforma da Previdência, daí dá para abrir a porta para fazer andar mais a reforma tributária. Vocês entendem que existe ambiente político para inverter essa lógica e pautar que a reforma tributária caminhe, em primeiro lugar, com o debate público? O que é possível a comunicação fazer nesse sentido? E aí, só para finalizar, eu tenho participado de alguns seminários e acompanhado um pouco as pautas dos movimentos negros, feministas e agora a questão dos estudantes. Me parece que nos diversos âmbitos todo mundo está muito mergulhado nas violências que estão recrudescendo. E então tá todo mundo sobrecarregado, muitos de nós, né, a gente está adoecendo. Então, vendo por um lado positivo, eu queria fazer uma provocação para o Barão de Itajaí, de dentro do possível, de uma agenda a mais rápida possível, reunir algumas lideranças e comunicadores desses grupos para um novo encontro sobre previdência social, dentro da lógica de união de pautas, porque você conversa daqui, conversa dali, está todo mundo sensível a isso. Mas eu estive no encontro sobre genocídio nas periferias, e existe uma compreensão geral de que a reforma da Previdência vai gerar muitos retrocessos. Mas como é que a gente pode fazer o debate do reflexo e do efeito disso no dia a dia dos grupos? Me parece que no DIESE o impacto sobre as mulheres já estaria mais avançado. Mas fica aqui então a minha proposta. Muito obrigada. Última inscrita. Oi, gente. Me chamo Luísa, sou secretária de Juventude da CTB e bancária. E queria começar dizendo que um dos argumentos que eles utilizam, né,
para defender a reforma é a questão do estrangulamento do orçamento, né, e que isso impossibilitaria investir em outras áreas importantes. Inclusive, não sei se vocês observaram, mas os comentários nas redes sociais no dia 15, né, no dia de luta da educação, era justamente esse. Se vocês querem dinheiro para investir em educação, vocês têm que aprovar a reforma da Previdência. Esse era o argumento. Então, eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais isso, porque como que a gente consegue desconstruir esse argumento, né, entendendo ele melhor. E a outra questão é sobre... eu acho que tem um consenso já de que é preciso uma reforma da Previdência. E aí vocês comentaram assim, mais ou menos, mas eu queria que vocês aprofundassem assim, quais são os pontos que vocês acham que poderia ter nessa reforma da Previdência nossa, né? Que talvez tendo uma proposta e não só sendo contra, talvez fosse mais fácil, inclusive, de dialogar, né? Essa ponte, bom, eu quero uma reforma, daí a gente diz, não, mas eu também, só que não é essa, né? Então, uma ponte de diálogo com essas pessoas. E por fim, já foi colocado aqui, mas a dificuldade da gente conversar com a juventude, né? Sobre essa pauta da reforma da Previdência. Primeiro, porque é uma questão muito distante, e segundo, como a Patrícia colocou em dados aqui, hoje o desespero da juventude é por emprego, né? Então, como que a gente consegue traduzir isso, né, essa pauta, para a juventude também? Obrigada. Belíssimas perguntas. Ontem o Sartenberg, na Globo News, falou exatamente isso, que a manifestação dessa semana na Paulista, com mais de 200 mil pessoas, era uma contradição, onde já se viu ter na pauta lutar contra o contingenciamento de verbas na educação e, ao mesmo tempo, contra a reforma da Previdência. Isso foi o Sartenberg, aquele sujeito brilhante, cujo irmão, inclusive, é rentista, falou, né? O Gabas vai ter que sair correndo daqui, como ele disse, ele tem uma outra viagem, tem debate em BH. Então nós vamos passar de novo para ele seria o último agora a falar, mas ele pediu para falar primeiro. O Gabas fala, vai ter que sair correndo e a gente segue aqui. Pode ser? Na verdade, assim, não é que sair correndo, não. Eu só não posso perder o avião. Eu espero comer esse pequeno hábito, esse hábito pequeno burguês eu mantenho de me alimentar pelo menos umas 2 vezes por dia. 3 nem dá, mas umas 2 pelo menos eu consigo. Eu queria muito, se a gente conseguir, né, eu queria até almoçar com o Faiani, porque eu vou precisar de ajuda para um debate aí, eu quero suas dicas, viu, Faiani? Porque eu não sou economista. E eu confio em poucos economistas. Você é um deles. Então eu quero que você me ajude, porque eu tenho plena confiança política em você. Eu vou ser bem rápido. O Wilton fala dessa revolução 4G e tudo mais. Isso nos preocupa, Wilton. Eu vou dar o meu exemplo. Não precisa nem ir na 4G. Naturalmente, o mundo do trabalho está substituindo gente por tecnologia. Eu vou pegar o meu setor, eu fui bancário na década de 80, né? Paulo, como é que era um banco na década de 80, velho? Eu gostava disso. Eu adorava, eu era bancário. Você sabe o que eu fazia no banco? Eu pagava aposentado. A minha sina era deixei com aposentado. Eu gosto, adorava o que eu fazia. Então, eu trabalhava no Mercantil de São Paulo, 2 portinhas lá no centro de Araçatuba, 400 empregados. O que eu quero dizer? Não tinha internet, gente. Você imagina o que era o mundo sem internet? Você, Luiz, imagina o que era o mundo sem... Vocês não sabem o que era isso. Não tinha internet. Existe um negócio hoje que você não conhece que chama... Ainda existe, vai. Eu nunca mais usei, mas ainda existe. Cheque. É um papel comprido assim. É um papel comprido que você bota o valor em cima, escreve e assina, e alguém vai lá e tira o dinheiro do banco. Cheque. Eu sou da época do Olerite, velho. Eu tinha Olerite. Então, esse mundo lá atrás, vou voltar ao meu exemplo. Os bancos. Os sindicatos dos bancários estimam, no geral, que entre a década de 80 e agora, demitiu-se 80% dos empregados. Então, vamos lembrar aqui, a principal fonte de financiamento da Seguridade é a folha de salário, 2/3. Se a gente voltar à década de 80, vamos fazer uma conta rasa, tá? Depois o Faiani aprofunda isso. Mas uma conta rasa. Você perdeu 80% da massa salarial, você perdeu 80% da arrecadação. Ou melhor, os bancos deixaram de pagar 80% do que eles pagavam naquela época sobre a massa. A pergunta é, os bancos perderam 80% do lucro ou do faturamento? Claro que não.
Naquela época nós tínhamos aqui, fazendo uma projeção reversa, nós tínhamos cerca de 5 a 6 milhões de benefícios sendo pagos. Hoje tem 35 milhões. E o banco paga 80% a menos. Vamos pegar um empresário médio aí, de uma cidade pequena, uma cidade média, com 500 empregados, um cara que tem empresa de ônibus. Ele tinha 500 motoristas na década de 80. Hoje ele tem 500 motoristas. Esse cara está financiando a Seguridade. O banqueiro não. Esse debate tem que fazer. Tem que migrar isso. E aí, dialogando com... Isso é um desafio de todos os sistemas. Alguns já superaram, viu? Alguns já fizeram isso. E o Barbosa fala dos arranjos dessa mundo produtivo, né, do mundo do trabalho, citando inclusive a Dinamarca. Outros países, europeus inclusive, superaram o desafio da transição demográfica, porque é um desafio. Nós estamos vivendo mais, a sociedade está envelhecendo. Isso não é ruim, gente, isso é avanço. Meu avô morreu com 73 anos e eu tinha uns 13, 14 anos, e o comentário entre nós, os netos, a molecada, era o seguinte: puto, perdemos o nosso avô, ele era tão bacana, mas também estava fazendo hora extra, né? 73 anos, viveu muito. Era essa a percepção. Quem viveu 73 anos naquela época fazia hora extra. Hoje, meu pai, graças a Deus, tem 82. Essa semana pegou o carro dele lá em Satuba e foi bater lá em Lorena. Foi visitar a minha irmã. 82 anos, eu falo, pai, é um perigo. Não, que perigo, filho. Tô bem. E tá mesmo. Não usa óculos para ler. Eu já estou usando desde os 40. O velho não usa óculos para ler. Dirige bem, caminha 8 km por dia. Vai viver 100 anos. Que é bom. Então nós temos desafios. Esses desafios têm que ser enfrentados. Como é que a Europa fez? Diversificou fonte de financiamento, é natural. Não podemos ficar pendurado em folha de salário. Senão a relação que eles chamam de relação de dependência, ela é verdadeira. É um problema, passa a ser um problema. Não pode ser, né? Aí, passando agora para Juliana e para Luísa, né? Juliana traz uma preocupação aqui, Juliana, que também é nossa aqui, né? É da humanidade, né? Das violências que tem sido... Gente, depois que esse imbecil, esse idiota completo, né? Não falta nada para idiota, assumiu a presidência, aumentou o feminicídio, aumentou as invasões de barraco na periferia, onde não tem mandado, não tem nada, é na porrada. Os caras entram, atiram. Quantas mães estão chorando a morte dos seus filhos? E não nos enganemos, são pretos e pobres. Porque matar negro é fácil, gente. Bota uma arma na mão, bota um papelote de cocaína, uma maconha, e não adianta. Dá um exemplo que o mundo viu. O cidadão que era um trabalhador morreu com 80 tiros. E o presidente do exército não matou ninguém. Não foi minha avó que foi lá matar. Não foi o exército. 80 tiros de fuzil. O cara foi fuzilado, os dois morreram. E é isso, né? Aumenta a violência, aumenta tudo. A desgraceira humana está sendo acelerada. E nós precisamos de fazer frente a isso. Então, vou dialogar com a Luísa. A reforma para investir na educação? Não é. Sabe por quê? Tem um limite. A PEC 55, ele não revoga a PEC 55. Você balela que vai investir em infraestrutura, não vai nada. Vai para o bolso do banqueiro. Assim como a reforma trabalhista também foi para o bolso do patrão. É balela isso. Como que dialoga com a juventude? Juventude precisa ter esperança. Juventude tem que ter perspectiva. Esse país não é previdência, não. Este modelo de país não dá perspectiva nenhuma para a juventude. E aí, voltando com a Juliana, os caras estão metendo a gente numa barbárie, Juliana. É isso. E aí eu vou dizer aqui, eu acredito muito, não é proselitismo, não é nada. Eu acredito muito que a possibilidade da gente organizar a sociedade de forma clara, eficiente, de forma efetiva, está em Curitiba. Dialogar com o futuro significa dialogar com o Lula livre. Ah, mas você está doido? Não, eu não estou doido. A única liderança capaz de trazer para a racionalidade esse país, de inclusive estabelecer um diálogo que vai ser necessário. Hoje, quem tem capacidade de dialogar na sociedade? Estou falando com pessoas racionais. Não é que esses animais aí que estão dirigindo o país. Esse bando de maluco. Dentro da racionalidade, quem é capaz de colocar na mesma mesa
forças minimamente democráticas. Eu falo minimamente porque inclui o PSDB. Minimamente. Eu acho que perder a eleição, gente, é natural. Mas nós não perdemos a eleição. Essa eleição foi roubada com um monte de artifício e o país está entregue na mão de meia dúzia de maluco. Esse povo não é gente. E está nos levando para um espaço que não é humano. Portanto, para mim, o que está preso em Curitiba não é Lula. É o sonho de um país mais justo, é o sonho da juventude ter escola, ter futuro, ter emprego, ter educação. A gente poder criar nossos filhos, nossos netos. É isso que está em Curitiba. Portanto, para mim, o país voltar a ter alguma possibilidade de reorganização passa por uma campanha efetiva por justiça. Não é Lula livre, é Lula sendo julgado com justiça, porque Lula é inocente. Lula não cometeu crime, não existe prova nenhuma e nenhum processo. Isso precisa ser trazido para a sociedade, porque aí Lula sendo julgado decentemente, Lula será livre. Lula livre é o pesadelo desses malucos, porque organiza a sociedade, bota racionalidade, bota todo mundo na mesa e nós vamos poder sair dessa encalacrada que nós nos metemos. Nós estamos numa encruzilhada civilizatória. Ou a gente retoma o rumo da humanidade, ou nós vamos nos meter numa barbárie sem nenhuma perspectiva para a sociedade. Isso é muito ruim, né? Por isso, eu tenho feito em todo lugar que eu vou um apelo para os dirigentes sindicais, para os dirigentes de entidades, para as lideranças populares e para os comunicadores. Nós temos que valorizar esse debate da justiça para o nosso presidente Lula. Obrigado. Está contigo. Isso. Bom, o que o Gabas falou sobre os bancos, né, só ilustra o que eu havia dito do exemplo de um motor, né? Que você, na quarta revolução industrial, tecnologia, etc, você cada vez mais elimina mão de obra, certo? Então você tem uma grande produtividade aí. Hoje se discute no mundo taxação de robôs, né? O que se discute hoje em dia é que você vai ter um desemprego estrutural, não vai ter como você incorporar as pessoas, né, por conta da quarta revolução industrial, etc. No futuro. Se discute hoje em dia uma renda mínima não para substituir a previdência, para substituir o salário, certo? Então, eu estou reforçando o que ele disse, porque a solução para a questão demográfica é transitar da tributação sobre a folha, sobre o salário, para a tributação sobre o lucro, sobre dividendos, sobre a renda. Os países fizeram essa alternativa que você faz no século XXI. Então esse ponto é importante. O colega falou sobre a Dinamarca, né? Só queria dar um exemplo. Naquele sistema tripartite, cadê o que falou sobre Dinamarca? Você, né? Barbosa, aquela questão que você falou de Dinamarca, aquele esquema tripartite que eu falei, na média da Europa, 50%, 54% é a contribuição de governo. Mas na Dinamarca é 75%. 75%. A Dinamarca investe na Seguridade Social cerca de 35% do PIB. A contribuição do governo é 28% do PIB. Se na Dinamarca tivesse as economistas ortodoxas brasileiras, eles diriam que o rombo da Seguridade da Dinamarca era 28% do PIB, certo? Mas só para você ter uma ideia. Agora, o que a Dinamarca está fazendo, não só a Dinamarca, mas também os países nórdicos? A questão lá é a seguinte: qual é o problema? Você tem dois problemas. Um, que você vai ter muitos velhos, então sobrevive mais, e, portanto, velhos doentes, com doenças crônicas, certo? Então, o que o Estado da Administração Social está fazendo? Está investindo, de um lado, em programas, por exemplo, programas de cuidadores, tá certo? O problema que se coloca no futuro é dos velhos aos cuidadores, tá certo? E qual que é a outra questão? A outra questão é a seguinte: eu tenho que aumentar a taxa de natalidade,
tá certo? E o que aconteceu é que as mulheres entraram no mercado de trabalho e deixaram de ter filhos, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um programa, tá certo, que incentive a natalidade, tá certo? Então, por exemplo, eu dou uma licença maternidade de 9 meses, de 1 ano, tá certo? Eu faço creche para a mulher deixar a escola, o filho de 1 ano na escola, para poder trabalhar, tá certo? Então, veja, isso aí, como você falou, isso é